Vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, né? Ver aquilo que Deus tem para nós, sempre deixar o Espírito Santo mesmo agir nas nossas vidas, como Ele tem agido nesses últimos dias, como o mover do Espírito Santo, ele está com uma liberdade tão grande no meio do seu povo, e hoje a gente pode sentir a presença dele agindo com essa liberdade no nosso meio, através dos louvores, através das orações, e quando nós nos colocamos mesmo na presença do Senhor e nos deixamos, né, entregar na presença dele para que ele conduza, para que ele faça a obra, esse mover ele não para e a tendência é só crescer, porque muitas vezes a gente fala assim, nós oramos falando, Senhor, manda fogo, nós queremos fogo, mas a gente não esquece que nós temos que carregar, primeiro cortar a lenha, carregar a lenha e levar para a fornalha, que na verdade é o altar, que é eu e você, que somos templos do Espírito Santo, e aí sim o fogo do Senhor vai pegar, mas nós precisamos nos encher também, e pedir isso e fazer por onde? O que dizes tu do Cristo? Se puder aí, meu irmão, abra a Bíblia em Mateus 16, do versículo 13 até o versículo 15. Essa é uma passagem muito lida, muito comentada, mas alguns aspectos dela nós poderíamos parar para poder prestar atenção em alguns detalhes do texto bíblico, que diz assim, olha, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o Filho do Homem? E os discípulos, eles responderam, alguns dizem, Senhor, que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, ainda outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus para e pergunta diretamente para os discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro, sempre ele, né? Sempre o Pedro. Sempre o Pedro. Jesus teve trabalho com um Pedro. A Michele agora nos jovens vai ter trabalho com dois Pedros. Eu estou vendo os dois sentados junto ali. Pelo amor de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós com esses Pedros. Mas o Pedro, cheio da autoridade, da presença do Senhor. Pode sentar, Pedro. Eu vi que você levantou aí. Pedro perde Pedro. Mas Pedro, cheio da autoridade da presença do Senhor, ele levanta e diz assim para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E muitas vezes nós passamos batido por essa palavra e não prestamos atenção no real significado que isso aí tem para as nossas vidas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, essa mensagem ela tem um significado muito importante na minha vida. Não fui eu quem a escrevi. Essa mensagem ela foi escrita pelo meu avô, que eu convivi com ele era pastor da Igreja Batista. Eu convivi com ele apenas até os 5 anos de idade. Mas eu me lembro de algumas coisas que ele falava comigo. Fred, por que você brigou com a coleguinha? Fred, por que você bateu no menino na igreja? Lembrando disso. Fred, por que você botou fogo nos colchões do berçário? Fred, por que é? Essas coisinhas básicas que criança costuma fazer. E depois eu fui saber da história desse homem de Deus através de livros e através, quando eu volto para o estado do Espírito Santo com 14 anos de idade e passo a conhecer um pouco do legado da minha família. Esse cara, ele evangelizou, meu avô, ele evangelizou o norte do estado do Espírito Santo, quem conhece aquela região montanhosa, montado em cavalo, plantando igrejas de cidade em cidade. E agora, recentemente, eu tive acesso, um dos meus tios mais novos me deu o caderno de mensagens que ele escrevia, e essa é uma mensagem dele, que eu adaptei para a gente poder trazer hoje. Ele pregou num domingo, e na quinta-feira ele falece. Foi a última mensagem que ele pregou em vida. Para mim impactou muito, porque sem saber disso, já era que eu mais tinha gostado ao ler os esboços. Tu és, tanto que eu deixei as palavras que eram escritas na época, como eles proferiam na época, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, por uma excursão pela Bíblia, a gente vai conseguir ver nos dias de hoje e até durante toda a história da eternidade, durante toda a história da humanidade, que muitas pessoas falaram coisas sobre Jesus. Na Bíblia, por exemplo, se nós formos pesquisar durante toda a Bíblia, e graças a Deus estavam essas anotações ali, nós podemos ver o seguinte, quando Jesus pergunta para os discípulos quem ele era, ou quem os discípulos diziam que ele era, ele não estava querendo apenas uma resposta de boca, uma resposta com os lábios, mas o que ele queria é que a vida das pessoas, ao dizer sobre Jesus,
também transmitissem aquilo que elas estavam dizendo. Por exemplo, olha só, em Mateus 3,17 nós temos Deus Pai dizendo sobre Jesus. Várias pessoas falaram sobre Cristo. E essa pergunta precisa martelar na nossa cabeça nos dias de hoje. Deus disse sobre Jesus, Deus disse sobre o Cristo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. No Velho Testamento, irmãos, nós temos também Moisés dizendo, em Deuteronômio 18, versículo 15, nós temos Moisés dizendo assim: o Senhor vos suscitará um profeta que será como eu. Moisés dizendo que Jesus seria um profeta como ele. Isaías, esse é conhecido. Isaías disse o seguinte, lá em Isaías 9, versículo 6, será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Miqueias também fala em Miqueias 5:2. Ele diz o seguinte: de Belém sairá aquele que há de reinar sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Isso aproximadamente 2000 anos antes do Cristo, já tinham pessoas dizendo algo sobre o Cristo. Davi, o maior rei, humanamente falando, de Israel, diz, Salmo 110, versículo 1, Deus disse ao meu Senhor, se referindo a Jesus Cristo, assenta-te à minha direita. Davi, que é a linhagem direta de Jesus, fala sobre o Cristo. Não só com palavras, mas sobre a sua vida também. O profeta Zacarias, lá em Zacarias 12, versículo 10, ele diz o seguinte: olharão para mim a quem transpassaram, vão me ver num madeiro, traduzindo para uma linguagem mais fácil, vão me ver num madeiro com um buraco onde uma lança entrou. Os profetas anunciaram quem ele seria. Quem ele seria, irmãos? Ele seria o Salvador, o Rei, o Deus encarnado. E se a gente viajar mais um pouquinho aí na Bíblia, agora no Novo Testamento, nós vamos ver anjos dizendo sobre o Cristo. Será chamado Filho do Altíssimo, está lá em Lucas 1, o versículo 32, quando um anjo aparece para Maria e ele diz isso. João Batista, a voz do que clama no deserto, também falou sobre Jesus em João 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o Pedro? Pedro a gente já conhece, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomé, eita Tomé. João 20, versículo 28, Tomé diz o seguinte: Senhor meu e Deus meu. A Marta, lembra? Irmã da Maria? João 11, versículo 27. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aquele centurião romano, irmãos, aquele que depois da morte, humanamente falando de Jesus, quando ele diz, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o centurião romano também fala sobre o Cristo. Ele diz assim, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Só que ele usou o verbo no tempo errado. Ele é o Filho de Deus, não era, mas a Bíblia registrou da forma como ele disse. Mateus 27, versículo 54. Nós vemos aí pessoas simples, pessoas religiosas, das mais diversas culturas ou momentos da história falando sobre o Cristo. Mas sabe quem falou sobre Cristo também? Satanás e os demônios também falaram sobre Jesus. Se você pegar a tua Bíblia e abrir em Mateus 4, o versículo 3 e o versículo 6, você vai ver Satanás dizendo lá no deserto e tentando distorcer uma verdade. Se és o Filho de Deus. Mas ele é o Filho de Deus. Ele tentou usar uma verdade para provocar uma desobediência em Jesus, mas só que Jesus não caiu na balela de Satanás, meus irmãos. Jesus continuou firme. Também teve um episódio de um demônio na sinagoga, está lá registrado em Marcos capítulo 1, versículo 24. Bem sei que tu és o Santo de Deus. Quando Jesus expulsa esse demônio. Teve o demônio gadareno também, outra passagem muito conhecida. Lucas 8, versículo 28. O diabo vira para Jesus e fala assim, o que tenho eu contigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo.
Satanás e os demônios reconhecendo a autoridade e a soberania de Jesus Cristo. Teve também uma legião, irmãos, está registrado em Lucas, capítulo 4, versículo 41, que disse assim, uma pessoa possuída por uma legião: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Não tem poder, potestade nenhuma nesse mundo que não vai reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas aí eu, não satisfeito com aquele esboço, peguei os meus auxiliares, os meus assessores, que eu estou mexendo muito com esse negócio agora, e falei assim, vamos dar uma pesquisada na internet e vai ver para mim o que esse povo falou de Jesus, e eu quero que você me ache pessoas renomadas, pessoas de renome aí ao longo da história da humanidade, o que disseram essas pessoas sobre Jesus. Olha só o que eu encontrei. E, irmãos, para que não haja nenhuma fake news aqui, eu deixei com a mídia a referência, se alguém quiser conferir, não vou passar porque são muitas e eu não vou ler todas aqui, mas só para a gente entender que durante toda a história da humanidade, pessoas falaram coisas boas, pessoas falaram coisas nada a ver sobre Jesus. O Albert Einstein, sou judeu, mas estou fascinado pela figura luminosa do Nazareno. Ninguém pode ler os evangelhos sem sentir a presença real de Jesus. Sua personalidade pulsa em cada palavra. Nenhum mito está repleto de tal vida. Napoleão Bonaparte, imperador francês. Conheço os homens e digo que Jesus Cristo não é um mero homem. Entre ele e qualquer outra pessoa no mundo não há termo de comparação possível. Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas sobre o que baseamos o nosso gênio? Sobre a força. Jesus Cristo fundou seu império sobre o amor, e neste momento milhões morreriam por ele. Teve um tal de Edward Smith, que era o capitão do Titanic. Isso aqui não é um fato comprovado, mas um boato corriqueiro, e eu fiz questão de trazer para a gente poder entender. Segundo relatos não comprovados, o capitão teria dito o seguinte: o Titanic é mais forte que Jesus, e nem Deus pode afundar esse navio. O final da história a gente já sabe. Gandhi, um líder indiano que lutou e dedicou sua vida para poder trazer a liberdade da Índia, da Inglaterra, né? Eu gosto de Cristo, só que ele era hindu. E ele disse o seguinte: eu gosto de Cristo, eu não gosto dos cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Criador. Pá! Será que é isso mesmo, gente? Cristão significa pequenos cristos, e nós precisamos entender isso. Tem mais um monte aqui. Voltaire, um filósofo iluminista francês. Em 100 anos, a Bíblia estará ultrapassada e será esquecida. Só que 100 anos depois, a Sociedade Bíblica de Genebra usava a casa do Voltaire como centro de distribuição de Bíblias. Cuidado com o que você fala sobre Cristo. Cuidado com o que a tua vida fala sobre o Cristo. Van Gogh, um pintor, um dos mais renomados que a gente vê, ele disse o seguinte: Cristo, na verdade, é o maior artista de todos. Os artistas apenas pintam. Ele, porém, pintou com o Espírito Santo a vida das pessoas. John Lennon, líder dos Beatles, em 1966, ele deu uma entrevista em um jornal e disse assim: o cristianismo vai acabar, vai desaparecer. Não preciso discutir isso aqui, eu estou certo. Jesus era bom, ok, mas os seus discípulos eram ordinários e comuns. Eles o deturparam, e é isso que arruinou Jesus. Hoje nós, os Beatles, somos mais populares que Jesus. 18 anos depois ele foi assassinado em frente à sua casa, morando em Nova York, num apartamento de frente para o Central Park. E Jesus continua muito mais famoso que os Beatles para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor aí onde você está? Agora se prepara para esse. Hitler, 1936, ele disse em um de seus discursos: na luta contra o mundo judaico, estou fazendo a obra de Deus. Olha que absurdo. Jesus não era judeu, ele era ariano e lutou contra os judeus. Pessoas mentiram, nunca. Jesus sempre foi amor. E para encerrar o nosso tour,
Esse é bom. Ayrton Senna. Que saudade que eu tenho dos domingos de manhã, quando dava gosto levantar para assistir Fórmula 1. O Senna disse o seguinte: Deus é tudo, Jesus está no meu coração e eu não posso correr sem fé nele. Na pista eu sentia a presença de Jesus. Havia momentos que eu guiava além dos meus limites, como se fosse guiado por algo maior. Era ele, era Jesus. E Pelé disse o seguinte: Jesus é o maior de todos, ele me deu o dom de jogar futebol. Vamos parar por aí, tem mais um monte ali, mas deixa quieto. O importante hoje, meus irmãos, não é saber o que as pessoas disseram sobre Jesus, mas o importante hoje é saber o que dizes sobre Cristo. O que você diz sobre Jesus Cristo, não com a palavra, não com a sua boca, não com aquilo que você verbaliza, mas aquilo que você produz como vida. O que dizes tu do Cristo? O que a tua vida está dizendo sobre o Cristo? O que as tuas finanças estão dizendo sobre Cristo? O que o teu casamento está dizendo sobre Cristo? O que o teu serviço está dizendo sobre Cristo? O modo como você vive, o modo como você se comporta, como veste, como faz os seus negócios, como trata o seu funcionário, como respeita o teu patrão. O que dizes tu do Cristo? Como se comporta na escola? Essa palavra é uma pergunta que está viva, diretamente viva e confrontadora, porque nós precisamos ser confrontados todos os dias. A nossa vida, nós temos que levantar e a nossa vida tem que dizer: hoje eu quero dizer algo sobre Cristo com a minha vida, com aquilo que eu estou dizendo, não com aquilo que eu estou professando, mas dizendo, vivendo, não com aquilo que eu estou apenas dizendo. Você pode saber tudo como Jesus, da forma como Deus, os demônios sabiam, mas eles não reconheciam a autoridade de Cristo. Você pode repetir, meu querido, diretamente aquilo que os profetas disseram, pode crer, mas Jesus ele não quer apenas ser reconhecido como uma informação, não. Ele quer ser algo que transpire pelos seus poros. As pessoas, quando olharem para nós, elas devem dizer: ali vai um verdadeiro cristão, ali vai um agente de transformação, um agente do Espírito Santo, para poder trazer mudança na vida das pessoas. Nós precisamos entender isso, ou estamos fazendo tudo errado e de nada adianta. Não estamos vivendo uma vida dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente precisa entender isso. O que você diz sobre Cristo? Meu querido, se você diz, e agora com a tua vida, que Ele é o Senhor, a tua vida precisa obedecer. Se tua boca fala, Cristo é o Senhor, a tua vida precisa obedecer. Se a tua boca fala que Cristo é o Salvador, a tua vida tem que o seguir. A nossa vida tem que seguir a Ele. Se a nossa boca disser, Ele é Filho de Deus, nós devemos adorar a esse Deus, a esse maravilhoso Deus. Então, nessa noite, meus irmãos, a palavra do Senhor para nós, nessa noite, é simples, direta e objetiva. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se você ainda não profetizou sobre isso, pode vir, André. E se você ainda não profetizou sobre isso na tua vida, nesse momento, nós vamos encerrar o culto nessa noite, dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não com a nossa vida, mas talvez você vai estar falando assim, mas como que eu posso fazer isso? Primeiro você vai dizer, e aí você vai pedir ao Espírito Santo para te mostrar onde você precisa trabalhar, em qual área da tua vida você precisa mudar, onde o Espírito Santo precisa agir, para que o Cristo verdadeiro seja demonstrado através de você e apesar de você.